Como falar da prisão de Jair Bolsonaro sem falar meia dúzia de palavrões? Sim, senhores, eu xingo palavrões quando eu estou absolutamente indignada, que é exatamente isso que está acontecendo comigo desde ontem. A única coisa que não me sai da cabeça é Monarque, o banido, falando em alto e bom som há um ano atrás. Acorda, a ditadura já começou. Eu acho que é exatamente isso que todos nós estamos vivendo agora. E não, eu não estou dizendo que a ditadura começou agora. Na verdade, a ditadura começou quando Dilma Rousseff foi impeachmentada e rasgaram a nossa Constituição na nossa cara, permitindo que ela mantivesse os seus direitos políticos, coisa que, por nada, absolutamente nada, estão retirando de Jair Bolsonaro. Nesse vídeo eu pretendo dar uma contextualizada no que foi, pelo motivo que foi alegada a prisão de Bolsonaro, e lembrar vocês que não, Bolsonaro não será preso. Porque se Bolsonaro for preso, o Brasil para. Senhores, Bolsonaro já estava preso a partir do momento que lhe foi colocada uma tornozeleira eletrônica. Ele já estava impedido de ir e vir como um cidadão livre que tem todos os seus direitos, tanto os natos como o direito assegurado na Constituição Federal do Brasil. Então, assim, para mim será um dos vídeos mais difíceis que eu farei em todos esses 10 anos de caminhada aqui no YouTube para vocês, principalmente porque estando em território brasileiro, eu estou totalmente ao alcance dos tentáculos do ovo que tudo vê e da besta fera que emergiu do mar. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início. Aproveita e compartilha para engajar aqui, para mais pessoas terem entendimento do que está acontecendo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aí uma chance para a gente, porque eu tenho tentado manter um trabalho fidedigno à verdade e sem esconder de ninguém que sim. Eu sou cristã, conservadora e com muito orgulho me chamam de bolsonarista e eu só posso agradecer a Deus. Bora para as pautas. Vamos começar aqui falando da matéria do Michael Shellenberger, que resolveu dar continuidade ao trabalho do Glenn Greenwald. Vocês lembram que quando a gente cobrava do Glenn, e aí, Glenn, cadê o restante dos 6 gigas de informação do tal do pendrive que você falou? E o Glenn, num dado momento, disse, olha, não há mais nada a ser falado. Eu não vou julgar o Glenn, porque não deve ser fácil ter uma guilhotina apontada para a própria cabeça o tempo todo. Ele mesmo disse que ele estava sofrendo ameaça, a fonte dele estava sofrendo ameaça, entre outras figuras, outros atores. Mas o Michael Shellenberger colocou, né, as coisas na mesa e fez uma extensa matéria falando sobre Moraes e sua força-tarefa, como eles agiam, né? Diz que essa força-tarefa era operada por meio de um grupo secreto do WhatsApp que criava relatórios ilegais de inteligência, manteve manifestantes detidos enquanto realizava varreduras em redes sociais. Usou a fala online como base para prisão preventiva, com muitas aspas. Usou a fala, negou aos advogados acesso às provas. Usou ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Inclusive, o Peter, do canal Ancapso, fez um vídeo muito interessante, ele trocou em miúdos a respeito desse banco de dados biométrico. Parece que esse banco é o banco do TSE, onde tem todos os eleitores brasileiros. O Schellenberger, ele fala muito mais coisa, tá? Nesse artigo, ele publicou em PDF, você pode fazer o download, tá em tudo quanto é rede social. E tem muita gente achando que foi para turvar o escândalo desta nova denúncia contra Moraes e a sua força-tarefa, que Alexandre de Moraes utilizou o pronunciamento de Bolsonaro durante um evento que, a princípio, foi permitido pela própria decisão de Alexandre de Moraes para prender Bolsonaro. Vamos seguir aqui, porque o Schellenberger, ele traçou aqui uma timeline interessante que diz que horas após a divulgação dos arquivos de 8 de janeiro, que mostram as atividades ilegais do mais poderoso ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ordenou a prisão domiciliar do ex-presidente. Isso aqui que todo mundo está chamando de prisão domiciliar é uma prisão preventiva sem Bolsonaro ter sido nem julgado, tá? Muito menos em segunda instância, muito menos
tudo que Jair Bolsonaro deveria ter direito, garantido pela Constituição, Código Civil e Penal, mas não, para ele não tem para hoje na fila do pão. Schellenberger continua. Aparentemente trata-se de uma violação da censura imposta a Bolsonaro, que proíbe de falar com a imprensa. Bolsonaro participou de um protesto contra o governo ontem, mas a motivação subjacente de Moraes é desviar a atenção de seu comportamento abertamente ilegal. Claro que não é coincidência, disse o Marcel Van Hatten, que vocês devem já ter assistido aí ao vídeo dele, né? E aqui nós tivemos Moraes decretando prisão domiciliar. É incrível. A professora Paula Marisa trouxe essa manchete aqui do Correio Brasiliense, lembrando que a Cristina e o Kiko, que faz parte desta força-tarefa aqui de Moraes, ela já foi homenageada com medalha do pacificador, que é entregue geralmente por entidades do nosso Exército de Caxias. Se um dia o Exército, se um dia Caxias realmente tiver a condição de estar vendo e ouvindo tudo que está acontecendo, ele está se revirando no túmulo, sem a menor sombra de dúvida. E aí tivemos algumas manifestações, né? O Mário Frias diz que a defesa de Bolsonaro foi pega de surpresa. Por quê? Porque o ex-presidente não descumpriu nenhuma medida estabelecida pelo próprio ovo que tudo vê. E o Mário chama atenção que cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que, em momento algum, Bolsonaro foi proibido de conceder entrevista ou proferir discursos em eventos públicos. E foi exatamente o que ele fez, falando com Flávio Bolsonaro para a população de Copacabana e falando com Nicolas Ferreira para a população de São Paulo. Tá? Então, Bolsonaro não descumpriu, mas tinha a pegadinha, tinha jabuticaba no meio da proibição de Moraes. Ele disse, olha, você pode fazer isso e pode fazer aquilo, desde que isso não vá parar na rede social. Adivinha o que aconteceu? Claro que o bate-papo, o recado que Jair Bolsonaro bateu, né? Deu aquelas palavras para Copacabana e para São Paulo, essas palavras foram parar na rede social. A frase, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Segundo Mário Frias, não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar nem como ato criminoso. A defesa apresentará o recurso cabível. Vai apresentar para quem? Para um violador de direitos humanos? É só uma pergunta. E a doutora Ludmila Lins Grilo diz que, pela leitura da decisão de Moraes, ela não encontrou nenhuma referência a pedido de prisão de Bolsonaro pela PGR. Ou seja, o que tudo indica, trata-se de uma prisão preventiva, decretada ex officio, prática que se tornou ilegal em 2019, quando da entrada em vigor da lei anticrime. E aqui, olha, eu perguntei para o Senado se eles vão acordar. Por quê? O Marcos Duval voltou dos Estados Unidos e já está de tornozeleira eletrônica, com bens, patrimônio, contas, tudo bloqueado. Também sofreu busca e apreensão, tanto na sua casa quanto no seu gabinete, exatamente como o presidente Bolsonaro, que agora ficou sem nenhum telefone na residência dele, nenhum celular. Como que você chama isso? Coloca aí nos comentários para mim. Se você chama isso de dentadura, digite 1. Se você chama isso de democracia, digite 2. O Partido Liberal, né, postou esta nota oficial, pelo menos até o fechamento desta edição. Eu não tinha visto nenhuma outra declaração do Vardemar da Costa Neto, tá? Ele disse, estou inconformado, o que mais posso dizer? Que tal você chamar o PSD, que é tudo amiguinho de vocês, e fazer um tete-a-tete? Falar, olha só, ou a gente paralisa tudo agora, ou não vai ter saída para nós, principalmente depois dessa caminhada com Bolsonaro. Que tal, Valdemar da Costa Neto? Seria muito difícil para você fazer isso? Porque isso é uma sugestão. Quem sou eu na fila do pão, né? E um cara que eu realmente perdi a cabeça foi com o general Mourão, que disse: a prisão domiciliar imposta ao presidente é fruto de insegurança jurídica. Ele acha que nós ainda estamos na época da segurança jurídica. Diz ele que foi semeada essa insegurança jurídica por quem deveria zelar por uma justiça imparcial.
Diz que Bolsonaro não é ameaça para nada e nem foi condenado por nada. Os excessos, as injustiças e o autoritarismo judicial só instigam ainda mais o ódio e a divisão social, contribuindo para a instabilidade do país. Eu vou me controlar. E eu disse a ele: o que você fará sobre isso, além de tagarelar platitudes na rede social, seu bosta? Senador de merda. Como eu disse a vocês, eu xingo palavrões quando eu estou muito indignada. Gustavo Gayer fez um resumão de tudo. Prisão preventiva, travestida de domiciliar, proibição de visitas, salvo advogados, visitantes autorizados não poderão portar celular, proibição de uso de celular, proibição de utilização de rede social, proibição de sair de casa em qualquer momento, e a PGR não foi intimada para se manifestar antes da decisão. É sempre depois, sempre será depois. Certinho? Certinho. Aqui a gente segue com Felipe Barros dizendo que após gigantescas manifestações pela liberdade em todo o Brasil, e no mesmo dia das novas revelações da Vaza Toga, é decretada a prisão do presidente Bolsonaro. Está confirmado ao mundo o que ocorre em nosso país. Os abusos, perseguições contra o maior líder político da história do Brasil ecoam e mancham a imagem da nação. A imagem da nação não, a imagem do STF e do governo. Da nação não. Não coloca no meio disso não. E é uma pena que só isso esteja acontecendo até agora, sinceramente. Flávia Bolsonaro deu uma entrevista para a CNN e vou soltar só uma parte só um trecho, um pequeno trecho, só para vocês terem noção do que Flávia está falando. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. É mais um capítulo triste na história do Brasil, que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela lei. Desculpa, eu acho que o Moraes foi longe demais para voltar atrás. Alan dos Santos diz que ele não desiste porque é um psicopata e já entendeu que perdeu, assim como foi com o moço do bigode alemão, Mussolini e outros psicopatas da mesma estirpe, é a opinião de General Gengivão. E aí a CNN veio noticiando ontem, eu acho importante destacar isso para vocês, por quê? Porque eles fazem a cagada e depois ficam tentando delimitar até onde a cagada pode ir, tá? Prisão de Bolsonaro não deve ir a referendo da primeira turma do STF. Deve sim. A doutora Fabiana Barroso comentou sobre isso. A prisão cautelar decretada monocraticamente precisa ser referendada pela turma ou plenário, conforme artigo 21, parágrafo 2º do regimento interno do STF. Prorrogar isso indefinidamente fere a colegialidade, o devido processo legal e escancara o abuso mais ainda. Por que eu estou passando isso para vocês? Para vocês terem absoluta certeza de que aqui diante de vocês não tem uma bolsonarista tresloucada querendo defender um ídolo político a qualquer custo. Aqui tem uma cidadã brasileira, mãe e avó, num momento muito delicado da vida, que quer a volta, o retorno do império das leis para o meu país. O país que daqui a pouco eu me vou e vou deixar para o meu filho e para o meu neto. Então, eu faço questão de trazer esses apêndices jurídicos, essa cortina judicial, esse cabedal judicial, para que vocês entendam, existem leis sendo infringidas por aquele que se mostrou um violador de direitos humanos e por isso está sancionado pelos Estados Unidos. O que está acontecendo é muito grave, mas não é grave desde hoje. No momento em que Dilma Rousseff foi impeachmentada e aquela corja rasgou a Constituição na nossa cara, permitindo que mesmo impeachmentada ela continuasse com os seus direitos políticos intactos, coisa que eles estão negando a Bolsonaro sem nem julgamento, o Brasil deveria ter parado. Mas a nossa alegria de ver aquela anta paquidérmica fora do poder no nosso país foi tamanha
que nós sim acabamos nos deixando levar por, isso aí é uma coisa menor. Coisa menor que eles não estão deixando passar com Bolsonaro sem crimes e sem julgamento. E eu pergunto, vocês estavam esperando justiça de um violador de direitos humanos? Sinceramente, né? E aí o Kim Paim, sempre certeiro, pergunta, cadê Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Júnior? O Zema apareceu, tá? O Zema comentou ali alguma coisa que eu já passo para vocês, mas o Tarcísio, eu vou dar até um refresh aqui na página dele, para não cometer nenhuma injustiça, estou bem triste com o Tarcísio, como um monte de gente. Ok, há 9 minutos atrás ele falou, a prisão de Jair Bolsonaro é um absurdo, a verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Se vale a pena. Eu serei. Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Será? Meu filho, a corte que está fazendo isso com Bolsonaro, um dos cabeças reluzentes da corte, foi sancionado pelos Estados Unidos. Em que mundo você está, Tarcísio? Enfim, o Zema comentou, mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do STF. Alexandre de Moraes agora colocou Bolsonaro em prisão domiciliar, a democracia do silêncio, a democracia do medo, toda a minha solidariedade. O que mais que você está fazendo? E aí vem o Rafael Fontana numa tacada de mestre. O Rafael é muito sério com as coisas que ele traz. E ele diz o seguinte, em Brasília, sancionados e não sancionados do STF acionam assessores para tentar reverter a prisão arbitrária de Jair Bolsonaro. Parece que o ovo que tudo vê cruzou uma linha sensível, porque agora ficou escancarado para todo mundo que a coisa, o buraco é muito mais embaixo, não tem a ver com lei, não tem a ver com proibição, não tem a ver com cautelar, não tem a ver com descumprimento de medidas e mandados e blá, 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 blá. Tem a ver com uma questão pessoal que o reluzente não quer saber de história. É isso, tá? Para vocês terem uma ideia, vocês que estão acompanhando o estado de saúde de Daniel Silveira, o Fux negou o pedido de Silveira por prisão domiciliar humanitária. A prisão domiciliar humanitária é algo que acontece, que tem no nosso país previsto em lei, exatamente para casos como o de Daniel Silveira, que foi o maior absurdo de todos os tempos, prender um deputado federal em exercício e a Câmara legitimar isso. Então, é uma sequência de erros, de cabacices de nossos políticos de direita. Este é o ponto. Tá lá, com infecção na perna cheia de hematoma, depois de uma cirurgia no joelho. Eu já fiz 3 cirurgias no joelho direito, tenho sequelas desse acidente até hoje, vou ter para o resto da vida. Eu sei o que é uma recuperação pós-cirúrgica. E o estado da perna de Daniel Silveira está muito longe de parecer que é uma perna pós-operada que está bem, está se recuperando bem. Mas o Fux, que é no Fux, eu confio, não foi isso que alguém aí falou? Não, o Fux negou o pedido de Silveira. Eu poderia ficar falando aqui mais 3 horas a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil, mas hoje eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu estou indignada, eu estou irritada, eu estou abalada e eu acho que esse apanhadão foi o suficiente para vocês entenderem que a ditadura já ela não será, Bolsonaro não será preso, ele já está preso. A partir do momento que ele tomou uma tornozeleira eletrônica, ele já estava preso, muito antes de prisão domiciliar, que é uma preventiva totalmente ilegal, segundo dizem os juristas. Eu só garanto uma coisa para vocês. Mesmo com toda a dificuldade que eu tenho passado nesse momento tão delicado da minha vida, eu não vou desistir. Enquanto Deus me permitir, eu estarei aqui com vocês. Contem comigo. Beijo no coração. Se você gosta do meu trabalho, por favor, apoie a nossa caminhada. Tem Pix, tem outras contas aqui na descrição. Compartilhe o vídeo.
E acima de qualquer coisa, deixe o seu comentário. Eu quero saber de você. Quais são as esperanças que você tem para o nosso país? Beijo no coração.